Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, eu acabei de fazer o programa da Rádio Mundial e abordei questões relacionadas às novas constelações, né? As constelações quânticas. E aí, eu toquei num ponto lá que choveu mensagem aqui no celular do Conexão Enneagrama, que é o ponto relacionado a abusos. E que é algo que nós vamos olhar sempre, muito e frequentemente sob o olhar das constelações. E aí eu resolvi gravar esse vídeo porque tem um monte de mensagem lá falando da questão do abuso, das pessoas que sentem a energia ou do abuso ou do abusador, mas que não se lembram de terem abusado alguém ou de terem sofrido abuso aqui nessa vida. E o que eu quero dizer para vocês é que esta questão relacionada não só ao abuso sexual, mas ao abuso moral, né, a relações abusivas, ela sempre vai ser sistêmica. Por quê? Porque a gente copia padrões ancestrais, né? Lembrando que sempre toda lealdade ancestral que a gente tem, que é repetir um padrão, e aí vão ter tipos de lealdade, tudo isso sempre é movido pelo amor. A gente sempre vai estar movido pelo amor. E como a gente está aqui sempre a serviço, é uma questão, né, resolver essas lealdades sistêmicas, inclusive de campos mórficos, campos de energias aos quais a gente faz parte, mas obviamente não sabe, e se libertar, tá mais livre para cumprir o nosso destino individual, quebrando esses comportamentos que são repetitivos, que são como mandatos na nossa vida. O que significa isso na prática? Significa que toda a questão, principalmente, a maioria, mas as questões relacionadas a quem sofreu um abuso, entender que a pessoa sofreu um abuso aqui, nesta vida, na infância, X, isso tem relação com uma lealdade sistêmica, é uma questão ancestral, é uma questão sistêmica. Mas você também pode sentir, né, essa energia de ter sido abusado, e isso impacta em várias situações da sua vida, sem necessariamente ter sofrido um abuso aqui, tá? E aí você traz uma lealdade sistêmica. Bom, sei lá, o constelador que pergunta assim, mas você sofreu um abuso aqui? Ele demonstra que não conhece a sistêmica, porque isso é o que menos tem importância, se eu sofri um abuso aqui ou não. Isto é um comportamento de lealdade sistêmica muito antigo, que vem já de muito tempo, e a gente vai resolver, sei lá, em que geração for. Normalmente, quando você vai constelar, quando você leva uma situação como essa, é porque você é um buscador, e Bert Hellinger diz que todos os buscadores, eles vêm a essa vida para resolver questões sistêmicas. É importante dizer, pessoal, e deixar muito claro que o constelador, ele não pode perguntar, né, se alguém foi violado pelo seu pai ou pela sua mãe, tá? Isto é falta de conhecimento sistêmico, porque a gente herda a mesma intrincação deles. Então, eu posso ter dado uma intrincação do meu pai relacionada a abuso e o meu pai ter sido abusado também. Não necessariamente eu fui abusado pelo meu pai e pela minha mãe, tá? É importante a gente entrar nisso, porque hoje, tanto os trabalhos com Enneagrama quanto os trabalhos com constelação, eles vão falar muito da lealdade sistêmica e de nós fazermos parte de campos mórficos que nada mais são do que campos de energia ancestral e que nos regem o tempo todo. Do ponto de vista do Enneagrama, e falando de um ponto muito importante, que são os instintos, o instinto sexual dominante, ele vai ter uma sombra de agressividade, né? Ele vai ter inúmeros pontos positivos, como a excelente capacidade de realização que ele tem, de construção, de energia, de colocar a mão e fazer acontecer, mas ele vai ter esta sombra de agressividade, e já se sabe por inúmeros trabalhos realizados, não só por mim, mas por vários professores, né, de bastante experiência,
que o sexual dominante, ele vai ter essa sombra de agressividade por conta de questões ligadas à ancestralidade relacionadas a abusos. Quando a gente fala sobre lealdade sistêmica, a gente tem dois tipos de lealdades que a gente traz lá de um passado muito distante e isso vem se repetindo. Tem uma que é eu como você. É como se fosse uma imitação. Eu me identifico com alguém do passado. É uma primeira dinâmica, né? E isso vem da relação com os sistemas, né? Vem que o sistema cria uma ressonância de imitação e eu vou imitando. Então significa o quê? Vamos entender. Se alguém lá atrás foi abusado, eu vou também, de alguma forma, me permitir ou atrair essa questão do abuso. Porque daí, se eu como você, significa que você foi e eu vou manter este padrão de comportamento, e seja ele qual for, né? E tem um outro tipo de lealdade, pessoal, que é eu por você. Então, é como se eu fosse tomada pela força de compensação. E a gente vai buscar esse equilíbrio entre o dar e receber, né? E aí é assim, eu pago por você. Se você foi uma vítima, eu vou matar, eu vou ser um perpetrador. E se você foi um perpetrador, se você foi alguém que judiou muito, eu vou me tornar vítima, tá? É um estado de compensação arcaica. O que é isso, né? É a compensação que não está no estado adulto. Porque no estado adulto eu vejo o que aconteceu, sinto e eu digo, já tá tudo em equilíbrio, já está tudo pago. E aí essas intrincações na maioria, elas vêm do nosso sistema familiar. Tá? Então, esse assunto é um assunto delicado, é um assunto que eu abordo bastante, ele aparece nas constelações, né? Mas, pessoal, é um assunto que, se você for ver e vejam aí as estatísticas de abuso, né? Tem muita gente. E muita gente que fala assim, eu sinto. Eu já ouvi muitos depoimentos, né, em constelação, que a pessoa fala, Yara, eu fecho os olhos e vem imagens à minha cabeça. Mas não necessariamente, pessoal, isso é importante, isso aconteceu nesta vida. Você pode trazer essa energia, pode inclusive fazer com que passar essa energia para suas gerações futuras. E aí precisa olhar para isso e resolver. Tem pessoas que fecham os olhos e falam, Yara, eu vejo imagens de abuso moral, abuso sexual, X, e eu não passei por isso nesta vida. Sim, são imagens ancestrais, e aí existem ancestrais na tua linha, ou masculina ou feminina, que foram excluídos, e eles estão pedindo para serem incluídos. Por quê? Porque nas constelações sistêmicas, pessoal, todo mundo faz parte. Então, cada um nas constelações vai ter o seu lugar no tempo e no espaço. Se lá atrás um perpetrador, um abusador foi excluído, né, pelo julgamento moral das pessoas e do sistema familiar daquele perpetrador, né, se as pessoas colocaram ele para fora do sistema familiar, aquele lugar no tempo e no espaço ele fica vazio. E outra pessoa de uma geração seguinte vai lá e ocupa, e outra pessoa ocupa aquele outro buraco. Então existe uma desorganização no nosso sistema. O que a gente precisa fazer nas constelações é incluir essas pessoas. A gente tem no nosso passado, na nossa ancestralidade, vítima e perpetrador. E a gente não tem nas constelações, principalmente nas novas constelações, um julgamento moral. Todos pertencem, todos fazem parte, independentemente do que tenha acontecido lá no passado, tá? É um erro pensar que por ser, né, se você é alguém que tem um instinto sexual dominante, é um erro pensar que você foi abusado na infância aqui, nesta vida.
Não necessariamente, aliás, muitas vezes, pelo contrário. Você traz uma energia sistêmica, e isso o próprio conceito dos instintos explica, porque nós falamos do conceito dos instintos do ponto de vista terapêutico, nós falamos do ponto de vista de alma, e o conceito de instintos, ele está muito ligado à questão espiritual e à questão da ancestralidade. Então você vai trazer como sexual dominante uma energia de campos ancestrais que foram abusados, que foram perpetrados. Tá? E aí você pode tanto dizer, né? E aí tem variáveis aí, tem algumas sofisticações. Eu posso ser alguém que vou variar, né, entre a energia do perpetrador e a energia do perpetrado, ou seja, eu vou variar, horas eu tô na energia do algoz, e aí eu tô com a raiva latente, horas eu vou pro lugar da vítima e me torno a vítima, e vou pra energia da vítima. Isso, de novo, né, é tão profundo isso, pessoal, é tão complexo e ao mesmo tempo é tão belo por estarmos todos aqui a serviço. Eu vou oscilar entre duas energias, e isso no sexual dominante é algo frequente. Se a gente for fazer um link com a análise transacional, o sexual dominante, muitas vezes ele vai para o lugar da criança, ele fica birrento, é nítido quando está fazendo birra, né? Ele está ali na energia da vítima, e horas ele vai para a energia do pai, do superior, se sente superior, e ele tem mais a energia do perpetrador. Porque o sexual, ele vai também transitar entre a energia do pai e da mãe, ele vai transitar entre a energia do perpetrador e do perpetrado, do algoz e da vítima. O sexual dominante, ele vai ter aí um pouquinho, uma complexidade um pouquinho maior, tá? Então, é muito importante a gente olhar do ponto de vista ancestral, porque às vezes você pode estar culpando teu pai e tua mãe de uma coisa que nem aconteceu. É muito comum, às vezes algumas pessoas falam assim, cara, eu sinto uma energia, eu tenho, né, a energia de abuso moral, sexual, ela tá muito ligada fisicamente a enjoo. Quando você sente enjoo, tem uma questão da colite, sabe aquela colite ulcerativa, né, que tem a ver com intrincação com perpetradores, e aí vem a diarreia, que é uma questão. Muitas vezes tem muita gente que quando constela fica com a diarreia, que aí tem a ver com o medo e a limpeza que começa a sair. E aí tem vários processos que podem acontecer, tá? Lembrando, a gente vai tratar nas constelações de coisas que aconteceram agora, mas muito frequentemente a gente também vai tratar das questões ancestrais. E o que aconteceu agora tem a ver, se aconteceu, tem a ver com energias ancestrais. Tá? A gente vai tratar de tudo isso no meu workshop de novas constelações, de constelações quânticas, que vai acontecer dia 1 e 2 de junho, agora aqui em São Paulo. Lá na fanpage Conexão Enneagrama do Facebook, tem o evento, tem como se inscrever, tem todas as informações caso você queira participar, ok? E um beijão pra você e até mais.